tenho certeza que nunca mais eu vou ser feliz. Gente, essa história é assim, bem triste, polêmica, sei lá o que eu posso dizer, mas vocês vão dizer aí o que vocês acharam, tá bom? É um homem que vai estar descrevendo essa história dele, tá? E os nomes são fictícios. Tristeza, amargura, solidão, esses são sentimentos que se misturam na minha cabeça quando eu lembro de tudo que eu fiz. E por mais que eu tente encontrar uma explicação para tudo isso, simplesmente eu não consigo. Aconteceu na minha vida, mas eu não consigo encontrar explicação. Eu me chamo Cláudio, fui casado com a Márcia por 12 anos, mas infelizmente depois disso meu casamento acabou. Entrou assim numa ruína. Nunca mais foi possível continuar com a minha esposa. Ela começou de uma hora para outra a ter assim, ataque de nervo, ataque de mau humor, cara feia, emburrada, não havia mais sexo entre nós. Assim, tudo acabou, tudo foi embora, de uma hora para outra. E ela me deixou. Eu era simplesmente apaixonado por ela. Cheguei a pensar em tirar minha vida quando ela foi embora. E eu passei assim um longo período muito deprimido. Não tinha assim vontade de viver, sabe? Mas eu acabei me apegando ao trabalho e assim, de algum modo, graças a Deus, eu consegui ir me recuperando e retornar para minha vida, né? E foi justamente no trabalho que 3 anos depois da minha separação eu conheci a Renata. Ela, assim como eu, tinha vindo de uma separação também. E foi com ela que eu consegui me reerguer, sabe? O tempo foi passando, a gente começou a namorar, a gente já estava 2 anos juntos. E aí chegou a notícia de que ela engravidou. Essa notícia da gravidez foi muito bom para nós, a gente se alegrou de nós, se alegrou demais, e aí a gente passou a viver juntos, né? E finalmente eu voltei a ser muito feliz. É como se aquela outra vida do passado não tivesse acontecido, sabe? Nem tivesse existido. E ao mesmo tempo, eu posso dizer também que na vida dela, da Renata, a respeito do casamento dela, do ex, também foi bom. Mas assim que a Renata completou 4 meses de gestação, eu estava num posto de gasolina abastecendo. E aí, de repente, quando eu olho para o lado, eu vejo a minha ex, parada com o carro dela abastecendo na outra bomba. Eu fiquei assim, meu coração acelerou. Na verdade, eu não sabia o que eu estava sentindo, o que eu ia fazer. Ao mesmo tempo que eu não queria que ela me visse, eu senti uma vontade assim enorme de falar com ela e que ela me visse, eu não sei, mistos de sentimentos. Mas ela que acabou me vendo e ela desceu do carro e veio falar comigo. Ela estava mais linda do que nunca, gente. Me deu um abraço, perguntou como é que eu estava, me falou ali rapidamente da vida dela e a nossa conversa foi muito rápida, eu não falei nada da minha vida. Ela só deu tempo dela anotar o telefone dela no papel e pediu para que eu ligasse para ela quando eu quisesse. Ela falou, me liga, né? Afinal, a gente foi casada há 12 anos, me liga pra gente conversar, bater um papo. E esse reencontro com a Márcia acabou abalando totalmente a minha estrutura. E por mais que eu, que a minha ex tenha me feito sofrer naquela época, tipo, saindo da minha vida sem mais, sem menos, eu fiquei feliz de reencontrar ela. Todos os dias eu ficava pensando, e uma vontade louca de ligar pra ela. E aumentando, até que eu criei coragem e liguei. Mas, assim, falei, é só pra saber como é que ela tá. Eu sabia que não era certo, né? E, enfim, mas eu liguei. A gente marcou um lugar distante, né? Pra gente se encontrar. Ela deixaria o carro dela no estacionamento e viria pro meu carro. E assim que ela entrou no meu carro, gente, foi inevitável. A gente se abraçou e a gente começou a se beijar. Como se a gente ainda fosse marido e mulher, sabe? Como se nada tivesse mudado. E dali, onde a gente estava, nós acabamos indo direto pro motel. Foi uma tarde inteira de muito amor, foi uma tarde maravilhosa. Eu acabei contando pra ela sobre a minha vida. Que eu tava com a Renata, disse que eu tava morando com essa pessoa, que eu seria papai. E ela, nossa, que legal, vibrou assim, poxa, que legal, parabéns. Mas não falou nada da vida dela. Mas na verdade, eu também não queria saber nada da vida dela. Porque pra mim, aquele encontro era assim, era o primeiro e único mesmo, sabe? Depois da nossa separação. Eu não queria mais me encontrar com ela. A gente se despediu. Foi triste, eu confesso que eu fiquei triste. Assim, ela também, da gente se despedir, foi uma coisa melancólica. E eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia procurar ela, nunca mais. Mas esse reencontro foi como um feitiço, gente. 2 dias depois, a gente estava junto de novo. E a partir daí, os nossos reencontros foram se tornando cada vez mais frequentes. E a minha esposa começou a perceber que eu tinha mudado. Nós começamos a discutir, porque eu saía muito de casa sem falar pra onde eu ia. E pior, não tinha hora pra voltar. E ela começou a ficar desconfiada, começou inclusive a me seguir. E ela acabou me flagrando com a minha ex. Pensa, amante da minha ex. Isso causou uma briga feia, assim, mas tão feia que ela quebrou todo o nosso apartamento. Fora que por pouco ela não acabou me... Quase que ela, sabe uma pessoa que chega no desespero, no auge da loucura? Pois é. Mas por conta disso, infelizmente, ela ficou tão nervosa que ela acabou perdendo o nosso bebê. Infelizmente, ela
Foi um pico muito alto de pressão e mais uma vez eu vivi a experiência do fim de um relacionamento. A Renata não merecia aquilo e muito menos o nosso bebê, que ela estava esperando, né? E que infelizmente nós perdemos por culpa minha. Mais uma vez eu estava agora sozinho, fora todo o transtorno de ter a culpa de ter perdido o bebê por minha causa. E mais uma vez eu fui assim, deixado e com toda razão, né? Por uma pessoa que eu não dei valor e me amava muito, mas muito mesmo. Mesmo depois disso, tudo que aconteceu, eu e a minha ex, a gente continuou se encontrando. Mas eu estava cada vez mais apaixonado pela minha ex. E um dia eu resolvi falar pra ela, pedir pra ela voltar pra mim, pra gente viver junto de novo. E nesse dia eu tive mais uma decepção na minha vida com ela. Naquela tarde, ela acabou me confessando, contando tudo sobre a sua vida. Ela disse que estava casada, muito bem casada, que os nossos encontros deveriam parar por ali, porque já havia causado muito estrago, inclusive a perda de um bebê, e que ela jamais iria deixar o marido dela para voltar a viver comigo. E que aqueles encontros que a gente estava tendo, na verdade, era só uma aventura extraconjugal, porque eu fui ex dela. Mas deixar o casamento, deixar o marido nunca. E para completar, gente, toda a desgraça na minha vida, ela ainda teve coragem de me falar que o motivo da nossa separação foi esse cara aí que ela tá, esse atual marido. Então, quando nós nos separamos, ela já estava de caso com ele. Por isso que ela estava estressada, irritada, estranha. E ela já estava tendo caso com ele já há mais de um ano. Então foi por isso que do nada ela resolveu pôr um ponto final no nosso casamento e foi embora. E eu fiquei totalmente sem chão, perdi o rumo, me senti o pior homem do mundo. O nosso casamento lá atrás tinha acabado porque ela tinha encontrado outro e durante um ano me traiu. E depois, para me refazer da vida, eu encontrei a Renata, um porto seguro, e acabei me iludindo com a minha ex. Joguei o meu relacionamento maravilhoso com a Renata no lixo e ainda causei a perda do nosso filho. Hoje, tempos depois de tudo isso ter acontecido na minha vida, eu nunca mais consegui, sei que eu nunca mais vou conseguir ser feliz novamente, mesmo porque eu mereço. Eu só não consigo entender como eu deixei, como eu fui tão burro, como eu permiti que isso acontecesse na minha vida. Como que eu deixei. E essa é a minha história. Gente, é triste, complicado, né? Deixa aí a sua opinião, o que você acha de tudo isso que aconteceu com o nosso amigo. São nomes fictícios, tá? E se você tem uma história, manda nas mensagens aí pra mim, bem explicadinho, que eu conto aqui. Um beijo no teu coração, me segue, compartilha, comenta, deixa seu like. E se você quiser, vai lá no outro perfil que tá muito, muito bem. São muita oração, muita cura e libertação e orações. Testemunhos. Se você tem testemunho, deixa lá, tá bom? Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Deixa seu comentário aí.